Oi, gente. A prisão do Bolsonaro se aproxima e vamos assistir esse vídeo da Mídia Ninja trazendo detalhes sobre isso. É importante lembrar que quando a gente fala que Bolsonaro vai para Papuda, ele vai para a prisão, mas não é a prisão comum. A prisão de ex-presidente, de ex-militar, ela é diferente, não é? E se você, como eu, aguarda esse momento há tanto tempo, vamos assistir até o final, vamos compartilhar, vamos compreender esse momento histórico em que um presidente que conspirou contra a democracia brasileira vai ser punido, né? Algo que parecia para alguns impossível, parece que finalmente vai acontecer. Ele foi condenado e agora a punição está prestes a acontecer. Vamos ver o vídeo da Mídia Ninja e tecer alguns comentários. Vamos lá. Dos recursos finais de Jair Bolsonaro e dos outros 7 réus pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que poderá levar o núcleo principal da tentativa de golpe para a prisão até a próxima sexta-feira. Bolsonaro poderá ir para a Papuda até mais cedo, pois o STF confirmou que o ministro Luiz Fux está fora desta última fase do julgamento. Fux deixou o colegiado em outubro, após divergir dos demais ministros e votar pela absolvição total de Bolsonaro e seus aliados. Porém, defendeu apenas as condenações de Mauro Cid e Walter Braga Neto, ambos por um único crime, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Condenou o empregado, o mordomo, mas não condenou o mandante, né? Condenou aquele que era o ajudante de ordens, mas não condenou aquele que era o óbvio mandante, o beneficiado, né? Isso diz muito sobre o Fux. Com base no regulamento interno do Supremo, a Corte deixa de atender o pedido de Fux de seguir no caso dos golpistas, mesmo transferido para a segunda turma. Mas eu queria deixar claro com Vossa Excelência que eu tenho várias vinculações de processo da primeira turma. Eu queria me colocar também à disposição, porque o regimento é omisso, de participar de todos os julgamentos que Vossa Excelência já designou em prol da própria justiça. Então, eu estaria na segunda, a matéria não é regulada pelo regimento, eu estaria aqui se fosse do agrado dos senhores, que se fosse aceitado, né, eu poderia participar do julgamento já marcado. Assim, os recursos de Jair Bolsonaro e seus aliados serão analisados de forma virtual por Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Cristiano Zanin e Flávio Dino. A quinta vaga da primeira turma segue aberta até que o novo indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva assuma a cadeira. O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a votar. Indicado de Lula assumir essa cadeira, eu tenho uma sugestão. Deve ser um cara bolsonarista da segunda turma, para que a segunda turma não tenha maioria bolsonarista. Né? Indicar o André Mendonça, né? Por exemplo. Por quê? Porque aí isso faria com que a segunda turma não tivesse maioria bolsonarista. Fica a minha sugestão aí, viu? Compartilhe esse vídeo para esse vídeo chegar nos ouvidos de alguém que é assessor do Lula, para ele pensar sobre isso, para enfraquecer a segunda turma. Mas vamos lá. O voto, na manhã desta sexta-feira, ele rejeitou os embargos da defesa dos réus e manteve a pena de 27 anos e 3 meses de prisão ao inelegível pela trama golpista. Como a votação acontece em plenário virtual, vamos relembrar o voto de Moraes pela condenação do líder da organização criminosa. Então, agora, iniciarei pelo líder da organização criminosa e, na sequência, como disse, em ordem, ao meu ver, decrescente de culpabilidade. Réu Jair Messias Bolsonaro. A gravidade e intensidade da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e conduta social são amplamente desfavoráveis ao réu Jair Messias Bolsonaro. A circunstância judicial da culpabilidade, enquanto avaliação do comportamento do agente, deve ser levada em conta a maior ou menor reprovabilidade e censurabilidade de sua conduta, pela exigibilidade de ter atuado de acordo com a legislação. E, obviamente, nesse caso, é gravemente desfavorável ao réu Jair Messias Bolsonaro, que exerceu a presidência da República entre os anos de 2019 e 2022 e, durante esse período, como comprovado na ação penal, instrumentalizou o aparato estatal e mobilizou agentes e recursos públicos com o intuito de propagar falsas narrativas com o objetivo principal de provocar a instabilidade social e se perpetuar no poder. Depositário da confiança do eleitorado, agiu dolosamente de forma induzida a população em erro, notadamente no ponto relacionado à integridade dos sistemas de votação e às urnas eletrônicas, bem como incitar a população contra o Poder Judiciário. Espera-se que aquele que foi eleito democraticamente para o mais alto cargo da República, paute suas atitudes com mais rigor. Todavia, não foi o que aconteceu. O que se viu durante 4 anos do mandato foi a implementação de uma organização criminosa, tendo como líder o réu Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de colocar em prática o plano de ruptura institucional com um golpe de Estado e o fim do Estado democrático de direito. Então, a culpabilidade é desfavorável. As circunstâncias do crime igualmente desfavorável, porque demonstram que os atos criminosos, golpistas e atentatórios das instituições republicanas
republicanas resultaram de planejamento, organização, estruturação, financiamento e execução desse núcleo crucial da organização criminosa, do qual lidera Jair Messias Bolsonaro. Também é desfavorável, assim como a gravidade e intensidade amplamente desfavorável dos motivos para a prática delituosa. Quais foram os motivos para a prática delituosa? A ideia de perpetuação no poder do seu grupo político, independentemente do respeito às regras democráticas e às instituições republicanas. A papuda está à vista. O governo do Distrito Federal enviou ao ministro Alexandre de Moraes um ofício pedindo que Jair Bolsonaro passe por uma avaliação médica para saber se ele tem condições de encarar a papuda. O secretário de Administração Penitenciária disse no pedido: solicita-se que o apenado Jair Messias Bolsonaro seja submetido à avaliação médica por equipe especializada, a fim de que seja realizada a avaliação de seu quadro clínico. Ou seja, uma perícia aí para ver se a condição clínica do Bolsonaro impede mesmo ele de ir para a prisão. Seria uma prisão de ex-presidente, de militar, claro, não é prisão comum, mas ainda assim uma prisão, né? Não ele ficar cumprindo a pena na residência dele, não é? Ele ser de fato preso. E é isso absolutamente correto, tendo em vista que ele foi condenado, né? E as alegações que a saúde dele, isso finalmente parece que vai ser investigado, né? Parece que vai ser investigado. E a sua compatibilidade com a assistência médica e nutricional disponibilizados. Ao que tudo indica, a estadia do ex-presidente na cadeia está cada vez mais próxima. O documento também aponta que, durante o monitoramento presencial do réu, verificou-se que em algumas oportunidades foram realizadas avaliações médicas presenciais no próprio local de monitoramento, evitando-se o deslocamento para escoltas emergenciais. O julgamento dos recursos de Bolsonaro e dos outros cúmplices condenados pela trama golpista começa nesta sexta-feira, em sessão virtual no Supremo Tribunal Federal. Atualmente, o inelegível está em prisão cautelar em função das investigações do inquérito sobre o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil. No condomínio onde mora em Brasília, vizinhos já passaram em frente à sua casa e deixaram um aviso. E atenção, Bolsonaro! Chegou a semana que vai decretar a sua cadeia, vai pra papuda! E você tá escutando isso tudo porque não pode sair de casa, tá preso, de tornozeleira. Grande dia, chegou o início do fim, valeu! Na CPMI do INSS, o deputado federal Alencar Santana avisou do grande encontro na papuda entre Bolsonaro e o careca do INSS. Eu não sei se os colegas deputados sabem. O careca do INSS foi mandado para a papuda. Foi mandado para a papuda. Ele esteve aí, onde o senhor está sentado. Se fez de vítima. Já estava preso, mas agora foi para a papuda. Aliás, quero frisar aqui, tem alguém que vai encontrá-lo lá. Vai ser um belo encontro dessas figuras. Porque está aqui, expressamente. O ex-presidente Bolsonaro também vai para a papuda. O careca do INSS encontrando o presidente que destruiu as normas que permitiram a explosão do escândalo do INSS. É um encontro entre o arquiteto do crime e aquele que viabilizou sua realização em grande escala. E os dois vão se encontrar. Os dois vão se encontrar lá, podem ter certeza. Ele não vai ficar de tornozeleira em casa, na mordomia. Ele também vai para a papuda pelo conjunto de crimes que cometeu contra o povo brasileiro, o genocídio na época da Covid, a não investigação, inúmeros crimes que ocorreram. A questão do genocídio, ele ainda não foi julgado por isso, mas deveria ser condenado sim. Espero ainda que seja, né? Ele, por enquanto, está condenado apenas é forma de falar, um crime gravíssimo, né? Mas é o crime de tentativa de golpe de Estado, né? Como em relação à própria vacina, a omissão nesse caso do INSS e tantas outras coisas, tentativa de golpe. Eu acho que mais algumas pessoas participarão desse encontro lá. Vão fazer alguma reunião para deliberar alguma coisa. Quem sabe o senhor não colabore e pode ter um outro fim, porque o senhor não vai ter o desfecho daquele processo anterior que se livrou. A papuda lhe espera. Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço. Valeu. Pois é, a papuda lhe espera mesmo. Mas enfim. Bem, gente, eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, pode divulgar o curso Como Entrar no Mestrado ou do Doutorado. É um curso preparatório para quem quer fazer mestrado e doutorado. Algumas pessoas não entenderam isso, né? Mas enfim, espero que agora eu tenha deixado isso claro.
né? E se você gosta muito do canal, pode se tornar membro, apoiador ou fazer um pix para andretj@terra.com.br. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.